Você sabe por que a Bíblia é dividida em duas partes que se chamam testamentos? A palavra testamento pode ser definida como um ato pelo qual alguém declara suas últimas vontades e estabelece a disposição de seus bens depois da sua morte. Mas esta é uma definição um tanto jurídica de testamento. Não é esse exatamente o sentido que tem a Bíblia quando se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra testamento aqui, na verdade, é uma tradução do latim testamentum para duas palavras ainda mais antigas em hebraico e em grego. Em hebraico seria a palavra berit e em grego a palavra diatheke, que significariam aliança. Agora, entre Antigo Testamento e Novo Testamento tem uma união. E esta união se dá justamente por algo que se chama história da salvação. É verdade que fomos criados para viver essa comunhão com Deus. No entanto, pela nossa experiência, pela experiência da história humana, sabemos que alguma coisa atrapalha esta relação. Muitos duvidam da existência de Deus, vivemos em constante conflito uns com os outros, e isso é consequência do pecado, que a própria Bíblia narra a respeito das suas origens na humanidade. E ao longo dos livros da Bíblia, a gente percebe que Deus não abandona a sua criatura, feita à sua imagem e semelhança. Pelo contrário, deseja trazê-la de volta junto de si. Agora, o que isso tem a ver com a aliança mesmo? Bem, é que durante este processo no qual Deus foi chamando pessoas para uma determinada função, estabeleceu alianças, uma espécie de pacto de fidelidade. Foi assim com os nossos primeiros pais, com Noé, com Abraão, com Jacó, com Moisés, com Davi, enfim, para resumir, com todo o povo de Israel. Agora, no Novo Testamento, a gente vê uma nova e definitiva aliança com a humanidade. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Jesus consuma, leva à plenitude esta nova aliança na instituição da Eucaristia. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Voltando ao tema dos testamentos, este Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, é distribuída na Bíblia cristã, católica, em 46 livros. E estes 46 livros estão divididos em 4 seções principais: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e sapienciais e livros proféticos. O Novo Testamento é composto por 27 livros e são divididos em 4 seções principais também. A primeira seção seria a dos Evangelhos junto com os Atos dos Apóstolos, depois as Cartas Paulinas, depois as chamadas Cartas Católicas e, por último, o livro das Revelações, chamado e mais conhecido como o Apocalipse de São João. Uma última pergunta. Bom, falamos que tem Antigo e Novo Testamento, no qual o Novo Testamento representa essa nova e eterna e definitiva aliança trazida por Cristo. Então, a gente pode falar que um testamento pode prescindir do outro? Não! Sem o Antigo Testamento, não se entende o Novo Testamento. Além do mais, o Antigo Testamento reflete, de algum modo, a nossa própria existência humana, porque realmente a história de Israel não deixa de ser um espelho da nossa própria vida. Momentos de fidelidade,
e de infidelidade a Deus, as experiências diante do sofrimento, exemplos de confiança em Deus, apesar das ocasiões de dificuldade, os desejos e anseios do coração humano que se transformam em oração, em súplicas dirigidas a Deus. Enfim, o Antigo Testamento fala muito sobre a nossa própria vida. Respeito à união que existe entre Antigo Testamento e Novo Testamento, Deus, inspirador e autor dos dois testamentos, dispôs tão sabiamente as coisas que o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo.